Liga para mim o molde. Tá. Deus, aqui ó. Aqui ó. Não. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar início ao culto desta noite, hoje com 4 minutinhos de atraso aqui, segundo o meu relógio, mas temos aí 1h30 pela frente. Se Deus quiser, espero que os irmãos estejam preparados, tanto os que estão aqui assentados, quanto aqueles que estão aí conectados a nós na noite de hoje. Nós vamos orar, como dominicalmente nós fazemos neste momento, no início de cada culto. Vamos inclinar as nossas cabeças, todos os irmãos aqui, os que estão distantes aí nos acompanhando online, vamos inclinar as nossas cabeças para falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e bom Pai, graças te damos por esta noite. Ó Deus, sabemos como o Senhor é misericordioso. O que nós não sabemos é medir o tamanho desta misericórdia, desta graça que nos alcançou, nos atingiu. Mas sabemos que o fato de estarmos aqui é fruto, é resultado da tua misericórdia somente. Obrigado, Senhor. Agradecemos-te porque, embora os dias sejam difíceis, de muitas lutas, o Senhor nos tem permitido como igreja, ó Deus, nos reunirmos no ajuntamento solene para prestar culto ao Senhor. Perdão pelos nossos pecados, nós imploramos, pedimos que o Senhor nos purifique a mente, o coração, e nos ajude, Senhor, a ser receptários da Tua Palavra, ao mesmo tempo em que somos instrumentos de adoração. Na verdade, somos os adoradores que o Senhor transformou pelo poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, nos permitindo livre acesso ao Teu trono, através de Jesus. Imploramos a Tua bênção sobre os irmãos que aqui se encontram, os que eventualmente ainda hão de chegar, aqueles que estão em suas casas, que por graça sejam todos alcançados, os irmãos que estão perto de nós, os que estão mais distantes, ó Deus, todos impedidos pelo mesmo fator, por uma mesma razão que se abateu sobre o mundo inteiro, e que, ó Deus, em breve esperamos que o Senhor nos faça livres, ó Deus, definitivamente deste mal. Nós suplicamos pelo culto de hoje, por cada ato deste culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos, meus irmãos, na sequência, cantar o hino, o novo cântico, 110A. Eu não sei se, Gabriel, dá para melhorar o agudo desse meu microfone aqui. E à medida que a nossa irmã Ângela iniciar, os irmãos ficam em pé e nós vamos cantar Crer e Observar. É o 110A do novo cântico. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, pode desprestigiar
tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, seu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Os irmãos podem sentar. Eu os convido a que abram, por gentileza, as suas Bíblias, no livro dos Salmos, 91, de 1 a 16. Além, meus irmãos, ultimamente, desde que nós começamos aí com essas nossas lives aí, para facilitar a leitura dos textos, né? Então nós temos escolhido normalmente salmos, para que as pessoas tenham facilidade de abrir e acompanhar, já que nós não estamos vendo do lado de cá quantos conseguiram encontrar os textos, né? Então, Salmo, o livro está no meio, mas há uma razão muito maior, muito mais forte, uma razão bíblica, para nós utilizarmos o Salmo no culto. Os salmos são também chamados de saltérios, né? Os salmos eram cânticos entoados nos cultos que eram prestados no Velho Testamento. Então, a grande maioria dos salmos, né, são cânticos que foram entoados no período do Velho Testamento, e nada mais apropriado do que utilizá-los na liturgia do culto que prestamos a Deus. Então, abram aí Salmo 91, de 1 a 16. Todo o Salmo nós leremos, e eu farei a leitura desse texto. Peço aos irmãos que acompanhem silenciosamente o texto, por favor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação.
Deus abençoe meus irmãos, sua palavra lida, gravando no nosso coração. Amém. Eu convido os irmãos do departamento de música que, por gentileza, venham aqui à frente e nós conduziremos os irmãos à igreja em 3 cânticos reservados para este momento. Por favor, irmãos. Irmãos amados, que a graça do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós. Vamos ao versículo da semana, estão lembrados? Salmo 51, 10. Vamos recitá-lo todos juntos em uma só voz. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. E o versículo da semana que vem, amados, foi um lápis. Eu esqueci de falar hoje na escola dominical. Salmo 66, 20. Então anota aí na sua Bíblia. Quem estiver conectado, coloca no comentário, por favor. Então, para nós memorizarmos para terça-feira já na reunião de oração. Salmo 66, 20 diz assim, ó: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Salmo 66, 20. Bendito seja o nosso Deus, o nosso Salvador maravilhoso, Deus que tomou o nosso lugar, Deus perfeito, santo e justo. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao nosso Deus. Oh
A sua vida Ele entregou no sacrifício por nós. Bem mais do que as forças, poderes, reis. Ele é o nosso Deus, início, meio e fim. esse amor que fez com que o nosso coração fosse transformado, regenerado,
inspirado por Jesus, que nos fez um em Cristo, recebi um novo coração do Pai.
Irmãos, esse é o momento em que nós nos dispomos para orar, intercedendo por vários fatores, não é? Hoje pela manhã nós agradecemos pela vida dos nossos irmãos Mateus e João Maria, que, se Deus quiser, essa semana estarão Ney, Mateus e Ney. Essa semana, se Deus quiser, estarão completando mais um ano de vida. Já é 23. 20, se Deus quiser. Então nós vamos, já agradecemos pela manhã, estamos comunicando os irmãos, fiquem ligados durante a semana para manifestar a sua alegria sincera por mais um ano de vida que Deus confere aos nossos irmãos, Nele e Mateus, certo? Daqui a pouquinho, Gabriel, só esperar um pouquinho lá que já você vem orar. Irmãos, nós precisamos continuar orando, seguindo, intercedendo pelo nosso país, pela nossa sociedade, né? Pela cidade em geral. Cada uma tem realidades muito, ao mesmo tempo diferentes e ao mesmo tempo semelhantes. Diferentes porque algumas estão totalmente fechadas, né? Outras estão no nível que eles chamaram de nível laranja, outras no nível amarelo, e eu sei que não tem nenhuma no nível verde, até onde eu sei, posso estar enganado, né? Mas isso traz muitas dificuldades, né? Muitos problemas, e a igreja não pode deixar de orar. A igreja precisa orar também, meus irmãos. Recentemente, nessas transmissões que a gente faz aí ao vivo, eu falei para os irmãos, para vocês inclusive, não é? Que é interessante como que nessa época tão complicada em termos de saúde, a política conseguiu adquirir um lugar de proeminência, não é? De destaque. Que coisa, não é? Quando o mundo inteiro deveria estar unido, lutando contra um mal comum, então o homem mostra quão corrupta é a sua natureza a ponto de se dividir quando deveria estar unido para lutar. Incrível, não é? Os homens se digladiam em troca de, não de cura. Os políticos não estão brigando por causa de cura. Os políticos estão brigando por poder e dinheiro. Poder e dinheiro. Isso é muito triste. É muito triste, irmãos. E alguns, a pretexto do slogan vidas importam, né? Bom, agora tem um novo slogan que surgiu lá nos Estados Unidos: negros importam. É claro que ele não é novo, né? Negros importam. Claro que nós sabemos que os negros importam, né? Não é importante para nós aqui. Eu não sou neguinho também, neguinhaço, e eu não importo. Eu importo, né? A Luana. A Luana não importa? Importa. Mas, cara, o branquinho também não importa, não? O branco também importa, né? O mundo está de ponta cabeça, é isso, não tem explicação. O ser humano importa. O ser humano importa. Não interessa qual a cor, não interessa qual a nacionalidade, não importa. É o ser humano, é vida, e isso importa. E agora todos deveriam estar unidos por este bem comum, salvar as vidas das pessoas. Mas então a igreja precisa orar para que Deus dê juízo para homens que já passam dos 60, dos 70 anos de idade, que ocupam cargos lá em cima. Eu não falo do Brasil só, não, é do mundo todo. Homens que deveriam ter juízo para governar a gente que não tem capacidade nenhuma para estar lá. Que escolhemos esses homens para estarem lá. Outros nós não escolhemos, mas estão lá. E deveriam nos governar com sabedoria. Mas é lamentável o que estão fazendo pelo mundo inteiro, em troca de poder e em troca de dinheiro. É muito triste. Então eu gostaria que a igreja inclinasse a cabeça neste momento para orar, irmãos. Não estou preocupado em pensando aqui em Deus. Eu falei, o mundo todo sempre foi assim. Os homens sempre lutaram com poder e dinheiro. Sempre lutaram. Mataram muita gente por causa do poder e por causa do dinheiro. Então, meus irmãos, inclinem as suas cabeças e vamos orar neste momento
Seu nosso Deus e Pai bendito, o Senhor coloca a autoridade onde o Senhor quer. Sempre foi assim. E o Senhor também tira no momento que o Senhor deseja. Também sempre foi assim. E os homens sempre foram descuidados, esquecendo que o Senhor está presente em todos os lugares do mundo, que assiste a tudo, participa de tudo, governa soberanamente tudo. Ninguém se furta ao teu governo, nem o pior déspota da história esteve fora da tua direção. Pior e o maior dos nossos inimigos está sujeito ao teu cetro majestoso. Qual é o homem que poderia levantar o dedo contra ti? Quem é o homem que poderia dirigir-te, Senhor Deus, uma afronta, sabendo quem o Senhor é? Então eles te afrontam porque não te conhecem, eles te afrontam porque estão nas trevas, perdidos, eles te afrontam porque são escravos do pecado, porque não conhecem o Senhor Jesus, mas vão conhecer, ou conhecerão agora, quando há tempo de mudança, de arrependimento, de pecados, de receberem vida, ou te conhecerão no dia em que serão julgados, e não haverá momento mais e lugar para arrependimento. Ao Senhor compete determinar o que se dará, como será isso. Mas o que nós, como igreja, pedimos nesse momento, e não é, Deus, e não deve jamais ser desejo do nosso coração, que esses homens sejam consumidos. Não, não. A palavra nos ensina que é preciso amar até o inimigo, dar comida ao nosso adversário, dar água quando ele tiver sede. Que nós, como igreja, tenhamos esta maturidade para servir como exemplo. Deus, quando somos submetidos a algum tipo de sofrimento, perseguição, de qualquer natureza, a igreja é a única instituição divina, humana, nobre e, portanto, que tem condições de reagir a tudo isso com amor, com misericórdia, porque é como o Senhor tem tratado toda a raça humana, Senhor. Por isso nós rogamos pelas nossas autoridades governamentais do mundo inteiro, das grandes potências mundiais e do nosso pequeno Brasil. Pequeno em relação a estas grandes potências, mas grande, Deus, em dimensão, país continental tão grande e tão cheio de problemas. Olha com um olhar de misericórdia para nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Rogamos, Senhor, dê sabedoria aos nossos governantes, sensibilidade aos seus corações, mais humanidade, Senhor. Tenha misericórdia. E rogamos, Senhor nosso Deus, pela igreja que no meio disso tudo sofre as consequências da desobediência à tua palavra, à tua vontade. Tem misericórdia da igreja. De um modo ainda mais específico, renovamos a nossa gratidão pela vida do Mateus e da Neide, e pelo aniversário que eles devem completar, Deus, nessa semana, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia. Abençoa os teus servos. Nós rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Agora sim, crianças podem vir aqui à frente. Tem alguém aí que está bem hoje? Ah, é o Gabriel, né? Gabriel, porque o Gabriel gosta de andar. Mas o pai dele, como um bom diácono, está ensinando que na igreja não deve ficar andando lá e para cá e ficar correndo também. Agora pode vir, Gabriel. Agora pode vir. Vou aproveitar que o Gabriel está passando um tempo lá em casa e vou passar um tempinho a sós com ele em oração. A casa tem um novo que já não é tão novo assim, membro da família, a Jessie, que eu diga, né? Se eu pudesse falar, como é boa a minha companhia, ela me ama. Verdade, ela me ama. Quanta criança que de repente multiplicou tanto assim, o Diego, sinto sua falta, a sua dignícia. E você, eu me lembro, mas eu esqueci seu nome.
Yasmin, é Yasmin, sobrinha da casa, não é? Prima. E Yasmin, seja bem-vinda, viu? Novamente. Vamos, calma, rapaz. Quem que você puxou? Seu pai ou mãe? Sua mãe? Ou seu avô? Gabriel? Ô Gabriel, calma. Bora lá em casa, você vai orar comigo, certo? Ó. Olha, Pierre. Quanto tempo? Faz tanto tempo que ela está querendo que você ore, Pierre. Você faz a oração pelo culto infantil? Então tá bom. Vamos acompanhar o Pierre nessa oração. Vamos orar, Gabriel. Vamos fechar o livro para falar com o Papai do Céu. Vem cá. Vamos lá, vamos falar. Pai do Céu, ele vai orar. O que vai orar? Ele já está com medo de mim. Nem me conheceu direito, já está com medo. Fica lá. Vai no colo da tia que é mais gostoso. Né? Vamos orar? Pierre, por favor. Abençoa o culto. E que os não puderem vir. Por Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Falar de máscara é esquisito, não é, Pierre? Criança, pode ir, Gabriel. Está liberado. Vamos lá. Deus abençoe vocês. Coitado do Gabriel, onde ele foi parar? Lá em casa. Sabe qual é a sorte dele? Ele fica lá no tempo só entre mulheres. O Gabriel disseram que é gente boa, viu? Ele se comporta muito bem lá em casa. Não dá um pingo de trabalho. Porque ele deixa para dar um trabalho na igreja. Senão eu vou guardar tudo para a igreja. Até parece que o menino é terrível, né, gente? Quando eu me lembro, quando nós chegamos aqui, a gente ouviu um silêncio. Vou fazer uma comparação macabra. Já ouviu aquele silêncio de cemitério? Quando eu cheguei aqui, parecia aquele silêncio de cemitério, né? Aí o primeiro a chorar, quem foi? Não foi o Gabriel, mas teve o primeiro choro de criança nessa igreja que deu vontade de soltar foguete. Sim. Deu vontade de soltar foguete. Primeiro choro de criança que eu vi aqui. E agora, graças a Deus, estão aí as crianças que são, assim, de algum modo, ilustração, exemplo, modelo de vida, não é? As crianças estão cheias de vida. Isso é ótimo, graças a Deus. Eu pego no pé do Gabriel porque eu pego no pé do pai dele, né? Guilherme aguenta o tranco, está querendo ser pastor? Tem que treinar, né? Tem que treinar já. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias sem mais delongas, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 5. Segunda epístola de Paulo, capítulo 4, de 1 a 5. Timóteo, para quem não sabe, fica mais fácil vir de trás para frente, não é? Apocalipse, Judas, 3ª de João, 2ª de João, 1ª de João, 2ª de Pedro, 1ª de Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, 2 Timóteo. De trás para frente ficou mais rápido do que se for de frente para trás, do início para o fim. Ok, vamos ler. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, eterno Pai,
fala ao nosso coração. Tem misericórdia de nós, grava em nossa vida estas palavras, transformando o nosso ser. Imploramos em nome de Jesus, amém. Dia 24, meus irmãos, 24 de março, portanto, há quase 3 meses. Eu tenho que colocar aqui, desculpa, na introdução, isso. Quase 3 meses começávamos a travar uma batalha jamais experimentada em toda a nossa vida, não é? O tempo tem passado e as coisas não têm mudado, não é? Pelo contrário, elas têm se agravado cada vez mais, e nós vamos acompanhando isso pelos noticiários, pela televisão nem sempre, viu, irmãos? Eu não tenho visto muita televisão não, sinceramente, já não via muito antes. Então, pelo YouTube, aí, pelos os canais que a gente vê, trazendo notícias fresquinhas na hora, mais televisão. Então, nós estamos vendo que muita coisa não tem melhorado não, e já quase 3 meses, não é? E outra coisa que se verifica, meus irmãos, são as condições em que nós estamos hoje. Provavelmente, ninguém estará em condições de dizer que nós estamos com solução, estamos diante de soluções, temos perspectivas boas, etc. e tal. Mas, quando eu digo lá, no segundo ponto, que as coisas estão se agravando, eu não estou me referindo a questões ligadas à igreja. Não estou me referindo a questões ligadas à natureza da igreja, à santificação, por exemplo, que eu coloquei ali, não é, que envolve uma série de outros fatores, não é? Fé, esperança, confiança, não é? Tudo aquilo que Deus está trabalhando na vida da igreja, porque recentemente, domingo passado, falamos que pela aprovação a igreja é aprimorada, amadurecida. Então, quanto pior estiver lá fora, por mais assim estranho que pareça, não é? Tanto mais madura, mais aperfeiçoada estará a igreja. Quanto piores estiverem as circunstâncias em relação à igreja, tanto mais santa ela será. É bíblico, não é? Porque ela estará sendo provada dentro deste bojo, dentro deste contexto. Mas, em detrimento, meus irmãos, da importância e do valor de todas as virtudes ligadas à santificação, como eu disse no segundo ponto ali, a igreja olha à sua volta e percebe que as perspectivas apontam para situações cada vez mais duvidosas, cada vez mais complicadas. E, se vocês me permitem dizer, a rigor, não está pegando aí? Isso. Pelo que se eu fizer assim, ó, Júlia, aqui, ó, se eu fizer assim, você aperta aí, se não der certo, combinado. Aí, olha, vou repetir, se vocês me permitem dizer aqui, porque eu vou falar em nosso nome agora, viu? O que nós sabemos, o que o mundo sabe, ainda não é suficiente para decidir com precisão como enfrentar esta realidade cheia de confusões. Eu vou repetir, irmãos, não diz respeito à vida cristã. Estou falando ao contexto em que o mundo se encontra atualmente. Quem tem solução? Quem tem respostas? A igreja, sempre muito privilegiada, nunca foi deixada entregue às dúvidas, à desesperança, medo ou qualquer tipo de apreensão diante daquilo que ela desconhece. Então, em todas as épocas, e em todos os lugares do mundo, e em todas as circunstâncias, nós temos orientações precisas sobre o modo como lidar com os nossos enfrentamentos em todas as áreas da nossa vida. Então, o que fica para a igreja? Fica exatamente isso aí. A igreja reúne condições de enfrentar qualquer circunstância. Não estou dizendo solucionar.
solucionar qualquer circunstância, enfrentar qualquer circunstância. Então, isto Deus deu à igreja. Pensando nisto, então, nós reservamos estas orientações do apóstolo Paulo, foram dadas ao seu pupilo, Timóteo, filho na fé, não é? Que são perfeitamente úteis para cada um de nós. Então, nós vamos ver os pontos de destaque aqui no texto que nós acabamos de ler. Como é que nós vamos fazer isto? Vamos analisar, à luz do texto, primeiro, estas perspectivas. Já que nós falamos na introdução que elas não são boas, vamos ver o que estava acontecendo aqui no contexto em que Paulo escreveu esta carta a Timóteo. O apóstolo Paulo, nos últimos momentos da sua vida, estava preso em Roma e com toda a experiência que havia adquirido no seu ministério e também pelo conhecimento particular das coisas que ocorreram na cidade de Éfeso, onde deixou Timóteo para pastorear, assim como o que se passava na sociedade como um todo da sua época, Paulo reunia condições para apresentar perspectivas muito parecidas com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Se Paulo vivesse, o que eu estou dizendo é isso, se Paulo estivesse vivendo conosco agora, nos dias de hoje, ele veria assim, puxa, nada mudou no mundo, tudo parece tão fora de lugar, tudo tão desequilibrado, desajustado, tudo tão complicado. Mas, meus irmãos, dentro destas perspectivas de Paulo, não se contava o elemento fundamental que nós estamos enfrentando hoje, né, que foi a causa do estado de calamidade que se instalou no mundo todo. Não, disso não tenho conhecimento que Paulo tem experimentado durante a sua vida. Nós, entretanto, estamos vivendo mais. O mundo era complicado. Ou um fator que já existia nos dias de Paulo e que nós enfrentamos hoje, está aí. Eram os erros, muitos erros, heresias que estavam sendo introduzidos na igreja. Paulo afirma no texto que nós lemos: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E embora estas colocações estejam postas no futuro, aqui, vários problemas já estavam ocorrendo em Éfeso. Então, Paulo não apenas experimentava as situações do seu tempo, da sua época, como também reunia condições de enxergar os indícios, né, de que estas más influências, os falsos mestres, se multiplicariam ao longo da história. Um homem experimentado tem condições não de fazer previsões, viu? Eu não estou aqui atribuindo a Paulo nenhum poder sobrenatural, não. Em todas as épocas da história foi assim, né? A indisposição, a insensibilidade, o desinteresse pelas coisas inerentes ao reino de Deus e a sua palavra sempre marcaram o comportamento da maioria das pessoas no mundo todo. Na medida em que nós vamos avançando para os últimos dias, isto vai se acentuando ainda mais. A incredulidade, a indiferença, tudo isso que eu disse aqui, não é? Insensibilidade, isto acaba gerando nessas próprias pessoas, sem que elas percebam, desorientação, desestabilidade, insegurança, ausência de conceitos absolutos, ausência de verdades absolutas. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, mas ele já existia nos dias de Paulo, esse problema já havia nos dias de Paulo. Agora, isso não é tudo, não é? Eles não apenas se negavam a dar ouvidos à verdade, se cansando de ouvir falar do Evangelho de Cristo, mas Paulo diz que eles fariam algo pior. Nas palavras do apóstolo Paulo, diz assim: eles cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, entregando-se às fábulas. Aqui é uma clara indicação de que esses mestres a quem Paulo se refere aqui, não seriam enviados por Deus, é óbvio, né? Porque eles não vêm para anunciar o que o homem precisa ouvir. Esses mestres seriam escolhidos pelos homens para falar o que os homens gostariam de ouvir. Esses mestres não eram, obviamente, então homens enviados por Deus. E os que viriam, segundo o apóstolo Paulo, também não seriam.
para dificultar a vida da igreja, para dificultar a vida do homem, para distanciar ainda mais de Deus. Então, o próprio homem, por incrível que pareça, perdido, né, num mundo de pecado, então procuraria e vai procurando, e vocês sabem que tem sido assim, mestres que orientam, que aconselham, que instruem de acordo com o que eles querem ouvir, não o que precisam ouvir, né? São pessoas então selecionadas para atender aos interesses de uma sociedade decadente e corrompida. Ajustados esses falsos mestres aí às fantasias dessa sociedade, aos gostos pervertidos dessa sociedade. Então esses mestres se levantariam e eles seriam aplaudidos, e têm sido e serão aplaudidos, quando o evangelho soará como algo repulsivo aos ouvidos da humanidade, como sempre foi e será cada vez mais. Então Paulo expõe para Timóteo uma realidade extremamente preocupante: verdade em oposição ao engano, às fábulas, Deus em oposição a estes falsos mestres, não é? A simplicidade do evangelho em oposição aos espetáculos filosóficos, coisas típicas de uma natureza humana que preza pelo que vê, ignorando a fé e priorizando a oratória, o discurso bonito, ou então até mesmo aquilo que diz respeito ao próprio orador, seu porte, sua aparência, sua imponência, sua flexibilidade, seu caráter liberal, tudo pode. Essa questão de pecado é relativo, num tom romântico, atrativo, mas preocupantemente traiçoeiro e também destruidor, não é? Não foi esse o tom, não seria esse o tom que Eva recebeu ao ser tentada no Éden? Um tom romântico, quem sabe atrativo, não é? Mas, como todos sabem muito bem, traiçoeiro e terrivelmente destruidor. Quantos suportam ouvir e ter que enfrentar o fato de que são pecadores, que a vontade de Deus está diante deles e que a sua recompensa, recompensa, não é? A sua condenação se aproxima? Quantos? Quantos da sociedade pós-moderna quer ouvir você falar: isto está errado, isto é pecado, isto pode gerar uma condenação iminente? Quantos negam a existência do inferno hoje em dia, irmãos? Quantos? Não é de agora, é óbvio, não é? Isso é muito antigo, porque a ideia de inferno causa terror. Para uns, negar a existência do inferno promove uma vida mais tranquila. Para outros, negar a existência do inferno é poupar Deus de se expor. Deus não é tão duro, Deus não fará uma coisa tão cruel. Onde já se viu isto? Ficar no tormento eternamente, sem nenhum sossego, nenhum milésimo de segundo de sossego, né? Qualquer fração de segundo de sossego, como a eternidade inteira em agonia profunda. Deus não fará isto. Esse discurso é bonito, não é? É um bonito discurso, mas é falso, é mentiroso. Esse tipo de mensagem, meus irmãos, a do Evangelho, não é nada popular, e então ela pode ser facilmente rejeitada, ignorada, diante da farta oferta de viver, a farta oferta que o mundo faz, de viver uma vida mais confortável, ainda que tenha uma característica, como característica principal, o pecado em todas as suas facetas, das pequenas às maiores, das mais sutis às mais escancaradas. Sempre houve e haverá quem esteja disposto a coçar os ouvidos ou fazer cócegas nos ouvidos dos que negam ouvir a verdade. Sempre houve. São esses os falsos mestres. Sentindo coceira nos ouvidos, vão se negar a dar ouvidos à verdade, não é? Como é que a igreja precisa reagir, não é, diante dessas perspectivas?
Estas eram as perspectivas apresentadas pelo apóstolo Paulo, não é? O texto diz que eles seriam enganados, enganariam a muitos, e há outras passagens da Bíblia que mostram exatamente isto. Rejeição da verdade, impaciência, cansaço do evangelho, em oposição a uma busca por todo tipo de mestres que ensinem uma vida mais flexível, desprovida de limites, de verdades relativas, sem pecado e sem qualquer risco de condenação. Este é o evangelho que o mundo quer ouvir, que não é evangelho, mas esse é o discurso que o mundo quer ouvir. Relativização do pecado, sem inferno, sem condenação, porque esse discurso não é agradável, mas está aí, não é? É a mensagem que a igreja anuncia. A igreja não anuncia apenas a mensagem da salvação, a igreja anuncia também a mensagem da condenação. Sempre foi assim. Desde os primórdios da história, Deus separou homens para anunciar salvação e condenação. Sempre foi assim. Então, diante agora desta situação, pode até parecer que alguém julgue tudo isso uma pura e simples previsão do caos, não é? Hoje o pastor Marcos hoje veio fazer uma previsão do caos. Tudo está muito ruim, não é o que eu disse, né? Estou pedindo para que a igreja olhe ao redor e observe o que está acontecendo, né? Os fatos vão falar por si mesmos. A situação em que nós estamos vivendo no mundo atual. Eu nunca imaginei que viveria assim. E acredito que nenhum de vocês que se encontram nesse auditório também pensam dessa maneira. Diante disto, muita gente agora deve estar em casa perguntando: o que nós vamos fazer? Quem pode, quem tem autoridade para fazer, está sabendo fazer? Isso é questionável, não é? Uma grande parcela, vamos dizer assim, do contexto brasileiro, vai dizer assim: eles estão sabendo o que fazer, sabem sim. Uma outra grande parcela vai dizer: não, nós estamos numa situação difícil, está tudo errado. Mas não é só no Brasil, é no mundo todo isso aí. A Organização Mundial de Saúde já deu vereditos, já bateu firme, é assim, e depois já voltou atrás. Não, não é assim. Maior autoridade em questões sanitárias, de saúde mundial, não nos deu qualquer esperança até agora. Então nós estamos diante de uma situação de difícil solução. Como é que nós vamos fazer? A igreja vai ficar em casa, ou confinada ao templo, esperando para ver o resultado de tudo isto, ou é melhor partir para o enfrentamento? O que o pastor está pregando? O Nilson tem lá na casa dele, o Nilson é colecionador de armas. Então nós vamos montar um exército aqui na Igreja Presbiteriana Aliança, armado, sair dando tiro pela cidade de Bauru, por aí afora. Vai resolver tudo, não vai? Esse é um enfrentamento, não é? Não, isso eu pretendo fazer quando alguém se interessar por uma das minhas filhas. Eu vou comprar uma arma. E o Nilson vai ir lá comigo. Ele disse que vai comprar comigo, né? Vamos fazer sociedade. Oh, meus irmãos, nada disso, né? Quando a gente fala de enfrentamento, tem nada disso, não é nada disso, não é? Qual que tem que ser a atitude do cristão, meus irmãos? Timóteo era um pastor, Timóteo não era soldado, não fazia parte de nenhuma guarda romana. Paulo fez, não é? Mas depois se converteu, então deixou a guarda romana, deixou de ser aquele homem perseguidor cruel, se tornou uma ovelha, né? Perseguida, sofreu barbaridades, né? A igreja segue o mesmo caminho. Nosso cabeça quem é? Não é Jesus? Jesus não enfrentou ninguém com a mão armada. Quando Pedro, o apóstolo, arrancou a orelha do soldado, o que Jesus fez? Pegou a orelhinha do soldado, não sei, devia ser um orelhão, foi lá e colocou no lugar. Pronto. O papel da igreja não é enfrentar ninguém de mãos armadas, não é pagar o mal com o mal, não é fazer justiça com as próprias mãos. O papel da igreja é orar e confiar que Deus está cuidando de tudo. Mas não apenas isso, a igreja vai orar,
a igreja vai também cumprir o seu papel como cidadã, aqui individualmente falando, né? Cidadãos do mundo. Nós somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos no mundo, então nós temos responsabilidades para cumprir no mundo, são várias, mas uma delas não é certamente empunhar uma arma e sair por aí fazendo qualquer tipo de enfrentamento em detrimento ou em nome da justiça, não. Timóteo então era um pastor, e o apóstolo Paulo considera esse ofício como sendo de grande importância no enfrentamento das dificuldades que Paulo estava mostrando agora. Mas veja, essas exortações estão dentro da esfera da ação de qualquer cristão. Então, Paulo não está chamando Timóteo, você que é pastor, e todos os pastores deverão fazer desta maneira. É claro que a priori, as orientações que Paulo dá a Timóteo são para o ministro, o pastor, representados ali na pessoa de Timóteo. Entretanto, se estendem a todos os cristãos, porque não é um privilégio e uma responsabilidade exclusiva dos pastores, não é. Os problemas que Paulo levantou não eram seletivos, os pastores não seriam os únicos a enfrentar esses problemas, atingiriam todos, toda a igreja, todo mundo e de todas as épocas. É preciso pensar nisto, porque sabendo que toda a igreja, que todos os cristãos então seriam alvos dos falsos mestres, daqueles problemas que resultam de uma doutrina falsa, aí vem as bebedeiras, as orgias, a idolatria e feitiçaria e tantas outras coisas mais, vem como consequência disto. A igreja está neste meio e sofre por causa disso tudo, então a responsabilidade do enfrentamento é compartilhada com pastor e igreja. Pastor também é ovelha, cristão, irmão na fé de todos os demais. Então nós todos somos chamados ao enfrentamento. Qual é a exortação? Aí nós temos uma exortação muito séria, quando Paulo começa dizendo assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. O que é que isso significa, irmãos? Os olhos de Deus estão sobre os que estão no mundo para realizar este enfrentamento. Deus estava olhando para Timóteo, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para o cristão que está no mundo e acompanha os problemas, apreensivo muitas vezes, certamente, pode ser que seja mesmo assim, mas nunca inerte, perdido, sem saber absolutamente o que fazer. Então, significa ainda, quando Paulo diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, Paulo, Jesus Cristo, no caso, Deus, na pessoa de Jesus, se aproxima, de acordo com o que Paulo está falando, para exercer o julgamento de tudo que a raça humana tem feito desde a criação. Isso não é de interesse único dos ministros, não, mas é de todos, porque todos comparecerão perante o tribunal de Deus. E então Paulo invoca o nome de Deus, a pessoa de Deus e a seriedade que a vinda de Jesus Cristo traz com ele, o juízo de Jesus Cristo, para chamar a atenção de Timóteo agora e apontar algumas coisas que ele vai dizer, não é? Juiz se aproxima, não é? E com o juiz vem a iminente condenação dos homens maus e obviamente a salvação daqueles que foram justificados pela graça. Então, essa forma de introduzir a instrução que Paulo dá a Timóteo é um modo enérgico, firme de dar esta ordem, procurando levar Timóteo a colocar toda a atenção no que deveria ser feito, pondo não na condição de ovelha protegida, né? Não dizendo a Timóteo assim, fica tranquilo Timóteo, nós temos um pastor. Paulo disse isso em outras ocasiões e claro, só que agora não era o momento de dizer, Timóteo, fica tranquilo, porque você é uma ovelhinha de Jesus, etc. Não, Paulo está colocando diante de Timóteo a responsabilidade de como cristão e ovelha de Cristo mesmo, de saber o mal que estava ocorrendo nos seus dias, os males que estavam por vir e como ele deveria agir em nome de Deus
E porque Jesus, o justo juiz, se aproxima a cada dia. Então Paulo lembra, meus irmãos, que Jesus agora, advogado, nesse momento advogado, nos dias de Paulo advogado, como juiz se aproxima para revelar o seu veredito, salvando uns e condenando outros, em um momento quando não haverá mais nada a ser feito. Diante disto, surgem então as expressões que nós lemos aí: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta. Timóteo era um homem meio tímido, sabe? Se algumas pessoas na igreja hoje se acham tímidas, Timóteo deve servir como um exemplo de coragem, de como superar a timidez. Historiadores dizem que Timóteo era um homem tímido, mas vejam, Paulo vira para Timóteo e dá essas ordens aí, que não são para um homem tímido, não são. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta. Claro que Paulo não estava dizendo isso: Timóteo, já que você é tímido, então eu vou dizer uma coisa, o que você tem que superar isso. Não, a razão não era essa, não é? Não, prega a palavra. Por que prega a palavra? Porque somente a palavra de Deus contém todas as soluções para todo tipo de males que assolam o mundo. Alguém tem dúvidas disso? Somente a Escritura, vou repetir, somente a palavra de Deus apresenta soluções para todo tipo de males que assolam o mundo. Não basta ter especialidade em biologia, em química, em filosofia, não basta ser especialista na medicina, ter alguma especialidade na área da medicina, não basta ser especialista na psicologia, na psiquiatria. Nenhuma destas áreas que eu citei tem como propósito mudar a vida do cidadão, nenhuma delas. O psicólogo vai aconselhar, sem dúvida vai aconselhar, mas ele não usará a Bíblia. Há muitos psicólogos que nem temem, não creem em Deus. Há psicólogos que são ateístas, ou são ateus, e outros tantos que são liberais, ou neoliberais, e nem sabem o significado dessa palavra. Então mesmo aquelas especialidades que existem para colocar a cabeça do cidadão no lugar, elas não visam mudar a vida no que tange ao espírito, a sua vida, seu caráter, à luz da palavra de Deus, ou a semelhança, foi assunto da escola dominical, a imagem e semelhança de Cristo. Não. Somente a palavra de Deus pode mudar o mundo a partir de cada pessoa, somente. Por isso a primeira coisa que Paulo diz a Timóteo é: prega a palavra. Conjuro-te, Timóteo, diante de Deus e Cristo que há de julgar o mundo, prega a palavra, prega. E aí na sequência ele vai dizer: insta, são os imperativos que seguem, não é? Insta, quer seja oportuno, quer não. Esteja pronto sempre, Timóteo. É isso que a palavra grega indica, não é? É uma certa urgência e a necessidade de estar preparado. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem que temos de profissão de fé: eu ainda não estou preparado. Meus irmãos, o cristão, a palavra de Paulo é para mim, para você, em todos os sentidos. O cristão é aquele que tem que estar mais do que preparado para tudo na vida. Insta, esteja preparado. É isto que Paulo estava dizendo aqui, não é? Saiba aproveitar as oportunidades, mesmo que a pregação ou o pregador não sejam bem recebidos. O mundo precisa saber o mal que o acometeu. O mundo precisa conhecer a solução que Cristo deu, e o mundo precisa saber do juízo que se aproxima, Timóteo. Então prega insistentemente, intrepidamente, prega. E aqui é pregar mesmo, anunciar o evangelho mesmo, o puro e simples evangelho, é pregar.
Mas dentro desse imperativo está: corrige, repreende. Ninguém enxergaria, meus irmãos, os próprios pecados, os próprios atos de pecado e algo pesado, se não fosse por intermédio de correções e repreensões. Aí casa um dia as meninas falaram assim, a Alice sai com umas coisas interessantes. Falou assim: papai, se a gente quebrar um copo, a gente tem que falar. Aí precisa falar, minha filha, claro. Quebrar um copo não é o fim do mundo, né? É um acidente, muitas vezes é um acidente. Pode ter sido descuido, claro. Se foi um descuido, aí vai levar uma bronca, né? Ela falou assim: mas se a gente falar, a gente leva palmadas. Eu até brinquei lá com a Luzia, a Márcia lá em casa. Do jeito que essas meninas falam, parece que elas vivem tomando palmada aqui em casa, né? Fico preocupado, elas falam um negócio desse na frente de gente estranha. Okay? Aí outro dia eu perguntei assim para a Márcia, falei assim: amor, você se lembra qual foi a última vez que a Alice, a Eloá ou a Cádiz tomou uma palmada? Eu não lembro, você lembra? Não. Verdade. Mas aí no lugar da palmada surgiu a bronca. Não, mas aí leva a bronca. Eu falei: a bronca é uma coisa boa. A bronca é uma coisa boa, porque a bronca indica que está errado. A bronca indica o que deve ser feito no lugar do errado. Levar bronca é uma necessidade. Eu preciso levar bronca, e eu levo bronca. Falei para ela, falou assim: o senhor leva bronca? Eu falei: levo no presbitério. E quantas broncas eu levo? De vez em quando no conselho, não, Deus que o diga, né? Sei porquê, brincadeira, né? Agora eu peguei pesado, né? Peguei pesado. Mas o presbitério ninguém escapa não, no presbitério não. Aí eu falei para as meninas: até o papai leva a bronca, mas o papai precisa levar a bronca. Quem não precisa? Não é? Mas não tem só esse lado pesado, né? Que lado da bronca. Existe também o exorta com toda a longanimidade doutrina. Essa séria pregação jamais deveria ser feita com alguma tonalidade arrogante e prepotente, meus irmãos. Ela deveria ser transmitida com um tom paterno, sempre revestido de amor, paciência, misericórdia. Note que diante destas terríveis perspectivas que foram apresentadas pelo apóstolo Paulo, seguem também as orientações quanto ao enfrentamento. Então, primeiro Paulo fala: olha, as coisas não estão boas não, Timóteo, e vão piorar. Mas ele diz assim: sabe o que você faz? Prega a palavra. Prega a palavra. Eu te conjuro, faça isso. Exorta, corrige, repreende. Mas observe, não basta constatar a existência de um problema, também não basta enfrentá-lo. É preciso, o último ponto que eu coloquei a partir do texto que nós escolhemos, né? Eu falei do tom pastoral, o último ponto que tem a ver com o cuidado pessoal, a vida do pregador. Em relação ao cuidado pessoal, Paulo começa dizendo assim: quanto a você, Timóteo, vejam aí. Então, olha, ele fala: haverá tempo, não suportarão essa doutrina, se recusarão a dar ouvidos à verdade. E lá no versículo 5 diz assim: tu, porém. Então, quanto a você, Timóteo, que mostra que há um contraste entre os que foram descritos lá nos versículos 3 e 4, né? Haverá tempo que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, se recusarão a dar ouvidos à verdade. No versículo 5, aí Paulo diz: tu, porém, quanto a você é diferente. Não está dizendo que ele é melhor, né? Ele não estava recusando a verdade, ele não estava se recusando a dar ouvidos à verdade, ele não estava correndo atrás de fábulas. Timóteo não era este homem. Então vejam, Paulo, de certa forma, fala desta qualificação no capítulo 4, versículos 14 aqui, da primeira epístola, 4, 14 a 16, ele diz assim: olha, não te faças, falando do perfil de Timóteo, como e quem Timóteo deveria ser, não te faças negligente para com o dom que há em ti,
o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo isto ou fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, o perfil do pregador, o perfil daquele que enfrenta os males da sua época, inclui o seu perfil. Quem ele é? Quem ele é? Segundo o comentarista William Hendrickson, a pessoa do pregador não se deixa intoxicar por mórbido anseio por tudo quanto é sensacional ou sentimental. Não desvia seus ouvidos da verdade, nem os volta para os mitos. O apóstolo exige que Timóteo demonstre essa tranquilidade e atitude bem equilibrada em todas as questões. Eu gosto demais do William Hendrickson, dentre outros, não é? E aqui agora, meus irmãos, observem, não é? O que está sendo requerido de Timóteo? Que ele seja um homem equilibrado. Então, ele não se corrompe. Nesse seu enfrentamento, ele tem que demonstrar uma personalidade, um perfil de um homem que vive em comunhão com Deus, um homem que não se corrompe, um homem que é equilibrado. Diante de perspectivas nada animadoras, Paulo se dirige a Timóteo, exortando-o a ser uma pessoa firme, a ter a cabeça no lugar, a ser equilibrado, a exercer domínio sobre as suas faculdades mentais e emocionais. É o mesmo que dizer: Timóteo, tenha calma. Timóteo, não se desespere. Timóteo, pense. Timóteo, avalie tudo. Timóteo, tome decisões certas. Isso só pode ser requerido de um homem que está em comunhão com Deus. Ninguém mais reunirá condições para isto, não. Além das virtudes mostradas aqui, meus irmãos, da atitude de enfrentamento que Timóteo deveria ter, considerando que ele próprio seria alvo desses males, Paulo recomenda: suporta as aflições. Está aqui no texto. Era um modo de dizer que ele não deveria buscar o sofrimento, mas também não deveria reclamar dele, não é? Ao contrário, ele teria que ter condições para suportar. Suporta as aflições, diz o apóstolo Paulo. A postura de Timóteo, meus irmãos, não era diferente da postura do apóstolo Paulo, não é? Paulo diz, aqui mesmo na segunda epístola, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo sabia o que estava dizendo. Então, Paulo diz assim: suporta, Timóteo, suporta as aflições, faz o trabalho, e aí é o ponto final, né, que nós vamos chegar agora. Faz e cumpre cabalmente o teu ministério, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, pregar não era tudo, sabe, sair a distribuir panfletos, que é o caso, muitas vezes ocorre na nossa época, né? Falarem, né, em concentrações enormes, falar e ganhar centenas de likes na internet, e etc. e tal. Pregar é parte do trabalho, é uma parte do trabalho. Cumpre cabalmente o teu ministério, ou seja, havia muito mais para ser feito: pastorear, cuidar dos arrependidos, dos que eram confiados aos seus cuidados. Isso não tem qualquer relação com ser um pregador itinerante, sair por aí fazendo conferências ou cruzadas. Está relacionado ao convívio constante com os que são salvos. Isto está sendo requerido de Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério. E assim, meus irmãos, chegamos à nossa conclusão. Começando por aí, não é? Todos os desequilíbrios que nós estamos enfrentando e vivendo hoje sempre fizeram parte da história. Na medida em que o tempo passa, as pessoas continuam se mostrando ainda mais indispostas para ouvir a verdade.
As fábulas, uma vida sem princípios e o interesse por uma pretensa liberdade crescem de um modo apavorante e assustador. Os ministros do Evangelho, os cristãos de um modo geral, estão sob a proteção e o cuidado divino. Entretanto, são ovelhas protegidas, tratadas e cuidadas, mas isso não deve retirar dos cristãos a responsabilidade que todos têm de enfrentar os males que os assolam e que estão se multiplicando. O crente não pode ficar, não deve, na verdade, ficar no seu cantinho e com aquela autopiedade, dizendo, suplicando ao presbítero, ao pastor: ai, pastor, cuida de mim, coitado de mim. Não, cada cristão tem que apresentar algum grau de estrutura para esse enfrentamento, meus irmãos. É claro que nenhum de nós nunca será deixado sozinho, nunca, primeiramente por Deus, nunca. E depois, se nós temos um pastor nessa igreja, é para ouvir, para aconselhar, para ajudar, é óbvio, né? Mas não se esqueçam que ele é meu irmão também, e que ele é tão ovelha quanto eu sou, e que ele precisa tanto quanto eu do mesmo Deus, das mesmas misericórdias de Cristo. E todo cristão tem que estar pronto para esse enfrentamento. Está confinado na sua casa? Paciência, ora, dobra o joelho, pede a Deus ter misericórdia, participa de um modo positivo, usa a sua internet, usa os seus sites de relacionamento social aí, usa para poder divulgar, propagar a verdade, para informar que o homem precisa mudar de vida, se arrepender. Tudo o que está acontecendo, não adianta lançar a culpa em outras pessoas. A responsabilidade começa comigo. Eu preciso estar fazendo alguma coisa para mudar as coisas. Isso chamo de enfrentamento. O cuidado pessoal é outro ponto. Uma vida de cuidados especiais é fundamental. Eu falei já do trato que é tarefa de todos os cristãos, falei agora, não é? Os cuidados pessoais. Uma vida de cuidado especial é fundamental para o enfrentamento das dificuldades que se impõem contra e sobre nós. Nós precisamos estar preparados para sofrer os custos desta importante tarefa, suportando sob a mão de Deus os males decorrentes do modo como nós enfrentamos as muitas crises. Pode piorar? Pode. Vai? Eu não sei. Nós temos que estar preparados. Os cristãos devem também seguir firmes até completarem o seu trabalho, cumprindo, não é? Nas palavras do apóstolo Paulo, cumprindo cabalmente o seu ministério. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a dar ouvidos a esta palavra. Amém. Vamos cantar o hino do Novo Cântico 287, Igreja Alerta. Ao som do piano, irmãos, por gentileza, fiquem em pé e vamos cantar com bastante entusiasmo. É tempo, o mestre está chamando já, marchar. Assim, meus irmãos, eu inverti na ordem do culto. Agora, em vez dos irmãos trazerem os dízimos e ofertas no primeiro hino, eu coloquei depois desse aí, porque eu procurei encurtar a liturgia, viu? Então, aqueles irmãos que vieram preparados para entregar dízimos e ofertas, podem aproveitar, sempre aproveitem aí este momento em que a igreja estará cantando para trazê-los, tá bom? Vamos cantar então. É tempo, o mestre está chamando já, marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclama, cumprindo a ordem santa do bom Salvador. Marchar-se avante, marchar-se erguendo seu pendão real avante. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei,
seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Queremos-los, é o grito das nações pagas que vem, atravessando imenso mar. Ó, vamos já, levar-lhes novos dias, esquecer também aqui de semear. Marchar-se avante, marchar-se erguendo seu perdão real avante. Unidos sempre firmes avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, e vem o teu dever cumprir. A todos faze a Cristo conhecer, a tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida a receber. Marchar unidos sempre firmes avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Igreja alegre, qual Jesus, o Salvador, virá por toda parte, o vitorioso Redentor, eterna glória e honra e louvor terá. Marchar-se, marchar-se, erguendo seu perdão real avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Amém. Meus irmãos, fiquem em pé assim como vocês estão, para nós podermos orar. E mesmo que os irmãos que não estão podendo vir à igreja, sabem, o nosso irmão Nilson já postou hoje no grupo da igreja o número da conta da igreja para que os irmãos impossibilitados de virem aqui depositem na conta da igreja. Graças a Deus, a última reunião do conselho, segundo o nosso irmão presbítero Nilson, a dificuldade é grande, não é? Mas nós estamos vencendo. A igreja está vencendo e nós agradecemos a Deus pela vida dos irmãos que seguem fiéis a Cristo na entrega dos seus dias.